Bom, já falei que o objetivo realmente dessas sessões é realmente mostrar para vocês o que é esse novo sistema financeiro, que a gente chama de DeFi, ou seja, Decentralized Finance, e onde a gente tira os intermediários. Onde a gente tira os intermediários, não existe intermediário. Então, por isso que a gente vê os juros são maiores e tudo mais, nada comparado com o sistema tradicional. Então, estou só relembrando isso. Então, está vendo essa segunda sessão hoje, então a gente vai ter a introdução às DEX e a gente vai entender um pouquinho o que é mineração de liquidez. Porque mineração de liquidez é algo que a gente faz o tempo todo, bastante. Então, hoje eu quero mostrar para vocês o que é isso, o que são essas DEX, como elas funcionam um pouquinho. Claro, a gente não vai ver em detalhes, mas a gente vai entender um pouquinho como elas funcionam e o que é a mineração de liquidez que a gente faz. As próximas duas sessões, então a gente vai falar um pouquinho sobre stablecoins, vai falar o que é money markets. Money market, para quem não lembra, são os bancos dentro do DeFi. Então são os bancos dentro do DeFi onde a gente tem rendas passivas, tá? Onde as pessoas podem ter suas poupanças, sei lá, com 10, 5 de rendimento ao ano para stablecoins. Para quem não quer se expor a volatilidade. E a última sessão eu vou comentar um pouquinho sobre como avaliar o ecossistema DeFi para quem quer buscar mais retornos e, claro, correr mais riscos. Enfim, eu vou comentar algumas das estratégias que eu uso e algumas pessoas já sabem dentro da mentoria, algumas coisas nesse sentido. Bom, esse slide está aqui. Enfim, para quem quiser saber sobre mim e tudo mais, isso eu já comentei na sessão anterior. Ok, essa imagem eu mostrei na primeira sessão sobre o mercado total de criptomoedas, beleza, que está a mais de 2 trilhões, mas o que interessa para a gente é sobre o DeFi, sobre o TVL. Então o TVL é o Total Value Locked, e eu mostrei na primeira sessão que estava em 180 bilhões. Hoje está em 198. Há 2 semanas atrás, onde a gente fez a primeira sessão, estava 180 e agora está em 198. Então vocês estão vendo que a gente está assim, no novo pico, novamente. Ou seja, mostrando que o ecossistema continua crescendo como deve ser, na minha opinião. E para mim, claro, vai ser muito emocionante quando eu ver esse número chegar a 1 trilhão. Vai ser muito legal. Enfim, só queria mostrar essa imagem para vocês terem uma ideia. Há 2 semanas atrás, 180, e agora a gente está indo para 200. Vamos lembrar um pouquinho o que é DeFi mesmo, para quem está chegando agora, tá? Então, o DeFi, a minha definição é um banco onde eu, em vez de ser peer-to-peer, que é como o Bitcoin funciona, ou como a gente aprendeu sobre o Bitcoin, no nosso mundo DeFi a gente é peer-to-SC, onde SC é Smart Contract. É você interagindo com o Smart Contract. Okay? É um banco sem banco. Novamente, tudo automatizado por software, tá? Ou seja, Smart Contracts. E, claro, regras matemáticas, que é o que a gente confia. DeFi tem o poder de transformar o sistema financeiro como a gente conhece hoje. Isso eu já comentei, vocês já sabem. Só repetindo um pouquinho, o que o DeFi está fazendo, né? Então o DeFi está reproduzindo o sistema bancário tradicional. Tá? A gente tem sistema de alavancagem, sistema de crédito e débito, investimentos. Existem investimentos onde você não expõe o seu capital inicial, que é muito bacana. E o melhor de tudo são os produtos que são impossíveis de existir no mundo tradicional. Tá? Eles existem no DeFi. E eu mostrei isso daqui semana passada. Como é que a gente usa o DeFi agora, nesse momento, para colocar o nosso capital para trabalhar. Como é que a gente pode ganhar juros? Então a gente vai ganhar juros usando os bancos DeFi, chamados Money Markets. A gente vai fornecer liquidez para as exchanges descentralizadas e a gente ganha taxas de negociações. E também a gente ganha as recompensas de liquidez. Hoje eu vou falar sobre esses 2 itens. E os outros, o que for possível, a gente vai comentando durante as sessões. Ok, vamos lá. Então, primeiro vamos só entender um pouco o que é as exchanges centralizadas. As exchanges centralizadas, vocês estão bem familiarizados com essa imagem, onde existe um order book, o livro de ordem, onde as pessoas colocam o preço
do que quer comprar, né? Quanto quer comprar o ativo, e as pessoas estão vendendo, colocam o preço por quanto estão querendo vender. E quem fornece essa liquidez e esse sistema todo é a exchange centralizada, tá bom? E é assim que ela ganha dinheiro com as taxas e tudo mais. Então muita gente está acostumada com esse sistema, é assim que o mundo tradicional funciona. E nós estamos substituindo isso daqui por isso. Extremamente simples, muito mais simples. E isso aqui é redigido por uma fórmula matemática extremamente simples. Extremamente simples. Então, olha só, se você consegue ter a percepção do que a gente está mudando, tá bom? Então, a gente está saindo disso e indo para isso. Simplesmente definido por uma regra matemática. Então, x vezes y igual a k. É a fórmula super comum que a gente conhece dentro desse ecossistema todo, que as exchanges descentralizadas usam. Vou comentar um pouquinho sobre isso, como funciona. Claro, não vou entrar em todos os detalhes, mas vai dar para tentar ter a ideia, tá? Tá, x vezes y igual a k. Então, o x nada mais é do que dois ativos, tá bom? Sei lá, por exemplo, o USDC, Ethereum. O produto dessas duas coisas é igual a uma constante. A princípio, uma constante, ela não muda, a princípio, mas ela muda. Então, a quantidade de um token multiplicado pela quantidade de um segundo token, e ele dá essa constante. Eu vou explicar nos próximos slides melhor o que é isso daqui. Em primeiro momento é bem estranho. Então a definição de exchange descentralizadas, ele é um protocolo, as pessoas fazem trocas, diferentes ativos. A gente fala swap, então eu vou trocar uma coisa por outra. Tá? Então eu coloco um ativo aqui e eu quero pegar um segundo ativo. Tá? Então eu estou trocando uma coisa por outra. Então ela usa uma fórmula matemática para calcular o preço de um determinado par de ativos. E esses par de ativos, eles estão armazenados dentro de smart contracts. E esses smart contracts a gente chama de pool. Então eu pego dois ativos, por exemplo, BTC, Ethereum, coloco eles dois dentro do smart contract, que a gente chama de pool. E esses dois caras que estão ali dentro, eles são redigidos obedecendo essa fórmula. A gente vai entender melhor nos próximos slides. Mas como funciona? Vamos tentar entender agora um pouco melhor. Então a exchange descentralizada, aquela fórmula que eu mostrei ali, as exchanges também são conhecidas como AMM. Então AMM significa Automatic Market Maker. Porque agora o livro de ordem, que não existe, na verdade ele é completamente autônomo e automático, obedecendo esse cara aqui. Um MMM é como um livro de ordem tradicional, que usa pares para fazer a negociação. Exemplo, o BTC, o USDC. Então aqui tem um texto bem, só para tentar ser descritivo, tá bom? Então a diferença entre um livro de ordem tradicional é que você não precisa ter o outro negociante para fazer a negociação acontecer. Se você está lá na Binance e você quer vender o teu BTC, você coloca no livro de ordem e a princípio você espera uma outra pessoa comprar naquele preço que você botou. Aqui no mundo das DEX não existe isso. Você simplesmente chega e vende. Não existe alguém para comprar de você. Você está simplesmente botando algo no contrato e pegando outra coisa de dentro do contrato. Então você confia totalmente no protocolo, ou seja, smart contracts, tá bom? Portanto, ao invés de fazer a negociação pessoa a pessoa, você com um contrato. Estou só enfatizando isso. Então, quem exatamente fornece a contrapartida, né? Quem é que coloca a liquidez para você fazer esse tipo de operação? Os usuários. Esses usuários são chamados de provedores de liquidez. No nosso caso, a gente. Eu chego, coloco liquidez dentro das exchanges por troca em alguma coisa. Claro, as taxas que vão acontecer. Para a gente entender, está aqui uma imagem lá do Uniswap, da documentação do Uniswap. Então, existem as pessoas que fornecem liquidez, tá bom? Então, a gente pega dois tokens e coloca dentro, deposita esses caras dentro de um contrato, que a gente chama de reserva, que nada mais é do que um pool. E a palavra que a gente usa bastante é um pool.
Então você coloca os seus 2 tokens lá dentro. Quando você faz isso, você recebe um outro token, chamado LP. Esse LP que você recebe, ele é proporcional ao que você depositou em relação ao que está dentro do pool. Então esse LP que você recebe é a garantia do que você depositou lá dentro. Então ele fica na sua carteira. Então isso é automático. Eu deposito 2 caras e automaticamente recebo esse cara chamado LP. Beleza. Tá, e daí? E daí o que acontece é o seguinte, os seus tokens que você botou dentro do pool, as pessoas vão estar fazendo trade, né? Elas estão comprando, vendendo. E a cada venda que acontece, né, que as pessoas estiverem ali transicionando, tem uma taxa. E essa taxa geralmente é de 0,3%. E essa taxa vai para onde? Essa taxa ela é distribuída, uma parte dela é distribuída para todas as pessoas que forneceram liquidez ali dentro. Então se você colocou, né, o seu dinheiro ali dentro para fornecer liquidez, tiver os trades acontecendo, quanto mais as pessoas estiverem comprando e vendendo, melhor. Mais taxas estão sendo geradas e essas taxas são distribuídas para as pessoas. Não existe a exchange centralizada, que as taxas vão para a exchange centralizada. Não, as taxas vão para as pessoas que estão fornecendo a liquidez. E as pessoas que fazem trade, que está um exemplo aqui do lado. Então tem um trader, né, uma pessoa, ela chega e faz um swap de um token por um outro token. E quando ela faz esse processo, ela paga 0,3% de taxa. E esse 0,3% de taxa é distribuído para a galera que está ali dentro. Tá? Ou seja, eu forneço liquidez exatamente porque eu quero ganhar essas taxas. Mas não só isso. Essa taxa de 0,03%, ela varia, tá bom? Geralmente é 0,03% a Uniswap, algumas tem 0,2%, aqui está 0,03%, mas está errado, tá? É 0,3%. E também outros incentivos. Então tem as taxas que estão acontecendo, bacana, é legal ter as taxas, mas tem outros incentivos. E aí esses outros incentivos é onde entra a mineração de liquidez. Então tá bom, eu coloco meus tokens dentro de um pool, dentro de um contrato, recebo um token chamado LP e vamos entender um pouquinho. Então esse pool de liquidez que eu estou comentando, ou Smart Contract, nada mais é do que uma coleção de tokens. Em geral são 2, normalmente são 2, podem ser mais, mas geralmente é 2. Tá? Eu coloco dentro do contrato. Então esses tokens eles são usados para as pessoas comprarem e vender, como eu já comentei antes. Ao depositar esses 2 tokens no pool, numa DEX, eu recebo esse token LP. Tá bom? Então aqui eu estou só repetindo um pouco o que eu já comentei antes. Então eu tentei resumir aqui nesse slide. Tá bom? Agora vamos chegar na mineração de liquidez, que é a parte mais interessante daqui da coisa. Tá legal, então o que significa fazer a mineração de liquidez? Então eu falei que eu deposito 2 tokens dentro de um pool, eu ponho 2 caras dentro do pool, recebo um tal de LP, chamado Liquidity Provider, ou provedor de liquidez. Eu pego esse LP agora e faço stake. Quando eu falo stake, eu pego esse cara e deposito em um outro contrato para ganhar o token de governança do protocolo. Então todo protocolo que tenta ser descentralizado, ele tem um token. E a ideia desse token é distribuir entre várias pessoas, quanto mais distribuído melhor. E é esse token que a gente quer ganhar. Tá? Por quê? Porque ele vale dinheiro. Então eu preciso fazer stake desse token dentro de outros smart contracts para poder ganhar essa recompensa, tá bom? Esse incentivo. E eu vou mostrar alguns exemplos. Então o LP ele é obtido ao depositar um par de tokens num pool de liquidez. Ok, exemplos. Aqui tem um exemplo. Então eu estou com essa imagem aqui. Aqui são diferentes DEX, CAFSwap, Mar Ecosystem, enfim, alguns exemplos aqui. Observe os juros aqui. Então APY, aqui está APR, aqui está APY. Pessoal, para quem não lembra, então APR, quando você olhar, APR é juro simples, tá bom? E o APY é juro composto. A gente só quer saber de juro composto, ninguém gosta de juro simples. Tá, mas o que importa é o seguinte: por que a gente faz mineração de liquidez? Por conta disso daqui. Porque os juros costumam ser altíssimos. Muito altos. Ok, juros altíssimos
como vocês devem imaginar, não é sustentável, certo? Não faz sentido ter juros tão altos. Em algum momento os juros começam a decair rapidamente. Então esse é um processo normal. Geralmente, para vocês entenderem, quando uma DEX lança, ela começa com juros extremamente altos. Por quê? Para poder atrair as pessoas, para que as pessoas vão lá e forneçam liquidez. E é isso que a gente faz. A gente vai lá e fornece liquidez, porque a gente quer ganhar esses juros. Dentro de 2, 3 dias, uma semana, o juro começa a cair. Quanto mais pessoas depositam, o juro começa a cair rapidamente. Então a gente sempre corre para tentar ser um dos primeiros a fornecer a liquidez. Um processo normal. Então é isso que acontece. Juros costumam ser muito altos, é isso que atrai as pessoas. É isso daqui que atrai as pessoas. Enfim, atrai várias pessoas e a gente faz essa atividade de fornecer liquidez. Agora, eu preciso comentar dos riscos. Existe risco? Sim, existe. Bom, existe um risco chamado impermanent loss, que eu vou comentar aqui e tentar te dar ideia do que é. Muitas pessoas que começam a fazer, muita gente olha esse juro aqui, esses juros altos, ela vai e fornece liquidez, que acontece algumas coisas aí no meio e ela não entende muito bem porquê, e isso está associado com impermanent loss. Vamos só entender um pouquinho. Então eu estou com esse gráfico aqui só para mostrar um pouquinho o que acontece com esse processo. A definição, o que é impermanent loss? Impermanent loss nada mais é do que a diferença entre você fazer o hold na sua carteira em relação a fornecer liquidez. Então eu posso simplesmente comprar um token e fazer o hold dele na minha carteira, acabou. Ou eu posso pegar e fornecer liquidez em um protocolo. Então a diferença entre fornecer a liquidez e fazer o hold é o que a gente chama de impermanent loss. Então esse gráfico aqui está descrevendo o seguinte, olha só, exemplo, Link. Então o token Link, se eu fornecer liquidez, se eu tivesse fornecido liquidez com Link e Ethereum em uma DEX, e aqui está o preço, o quanto eu teria ganho de Link se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse colocado ele dentro do pool, se eu estivesse segurando ele. Então o que aconteceu? O preço do Link dentro de um ano subiu bastante, token Link. Se eu tivesse ele na minha carteira apenas, eu teria ganhado toda essa valorização que o Link teve, que corresponde a esse cara aqui. Agora, como eu forneci liquidez, eu peguei meu Link com Ethereum, coloquei dentro do Smart Contract, numa DEX, eu perdi toda essa valorização. Na verdade, eu perdi 52% em relação a essa valorização. Eu vou explicar melhor mais à frente. Então eu quero só te dar uma ideia o que significa impermanent loss, o que acontece. Então esse aqui é só um gráfico mostrando um pouquinho o que é isso. Então vamos tentar entender passo a passo o que significa impermanent loss. Então aqui eu tenho exemplo. Eu tenho um pool de DAI com Ethereum. Então eu botei $1.000 de DAI, $1.000 de Ethereum, supondo o Ethereum tivesse $100. Então eu estou fornecendo liquidez total de $2.000. Okay? Então meu LP holding, ou seja, $100 de DAI, $100 de Ethereum, equivale a $2.000. Liquidez total. Se eu não tivesse fornecido liquidez, então nesse momento aqui, agora, se eu estivesse só segurando esses dois caras na minha carteira, claro, $2.000. Agora vamos observar o que acontece. Suponha o seguinte, suponha que o preço do Ethereum subiu 10%. Eu forneci a liquidez e o preço do Ethereum subiu 10%. O que vai acontecer nesse processo? Então o preço do Ethereum pode subir lá na Binance ou qualquer outro local. E dentro das DEX, o preço entre os ativos ela é mantida através de arbitragem. Então tem muita gente fazendo arbitragem, mas muita gente. Claro, tudo automático. Ninguém faz arbitragem assim, manualmente. As pessoas estão realmente usando sistemas completamente automáticos para fazer esse tipo de coisa. Então o preço do Ethereum, por exemplo, valorizou, subiu 10%, por exemplo, lá na Binance ou lá na Coinbase. Na DEX, o preço, ele vai subir também. Então o que vai acontecer? As pessoas vão observar que o preço na DEX ainda não subiu, as pessoas vão comprar, porque o preço lá fora subiu, as pessoas compram aqui para poder vender na exchange, onde o preço está mais alto. Tá bom? Então essa é a arbitragem que é normal, que acontece em qualquer mercado. E aí, vamos lá o que está acontecendo. Então eu estou dizendo que o Ethereum valorizou, então o Ethereum estava em $100,
Agora $100 valorizou 10%, então agora o Ethereum vale 110. Aí, vamos lá. O que acontece? O cara vem, ele deposita DAI, ele quer pegar Ethereum, certo? Porque ele quer pegar Ethereum porque o preço do Ethereum está desvalorizado em relação a esse 10%. Então ele deposita DAI no pool, então ele está fazendo swap, botando DAI, e vai pegar Ethereum. E ele vai vender esse Ethereum para ter o ganho dele. Okay? Então, processo normal. Agora vamos ver o que aconteceu no pool, porque eu forneci a liquidez. Vamos ver o que aconteceu. Então, a minha posição, os meus Ethereums que eu depositei e o meu DAI, eles flutuaram dentro do pool, dentro do smart contract. Então agora, nesse processo, eu tenho, eu tinha $1.000 de DAI, né? Então agora eu tenho mais DAI. Exatamente isso, o cara botou DAI no pool e tirou Ethereum. Então você vai ter mais DAI, só que você vai ter menos Ethereum, certo? E aí o cara fez esse processo, depositou lá. Agora o pool está balanceado. Então agora eu tenho a mesma quantidade de DAI, mesma quantidade de Ethereum. Então isso balanceou porque esse cara aí fez esse trade. Então o valor do meu LP agora, total dentro do pool, que antes era de $2.000, agora é $2.000,97. Agora compara isso se eu não tivesse depositado dentro do pool. Se eu estivesse só segurando na minha carteira. Então se eu estivesse só segurando na minha carteira, claro, eu ia continuar tendo $100, 100 unidades de DAI, desculpa, 1.000 unidades de DAI, claro que equivale a $1.000, e eu ia continuar tendo as 10 unidades de Ethereum, certo? Como o Ethereum valorizou 10%, agora eu tenho 1.100, eu teria 1.100 Ethereum, valor em dólar do Ethereum, que no total seria 2.100 de ganho. Só que como eu fornecer liquidez, meu valor na verdade é esse lá dentro do pool. Então essa diferença aqui, é o que a gente chama de impairment loss. Bom, não sei se ficou claro esse processo, mas eu tentei colocar números para tentar ajudar a entender, porque geralmente é um pouquinho chato explicar, as pessoas não conseguem muito visualizar o que significa isso tudo. Agora, como é que você pode evitar, né? Como é que eu como usuário consigo evitar esse negócio do impairment loss? Quais são as dicas para me evitar? Então, no geral evitar pools, onde você tenha tokens que são extremamente voláteis. Tem token que sobe 100%, 200%, 300%. E se você botou ele dentro de um pool, então você está com tokens que são extremamente voláteis, significa que você vai ter um risco de impairment loss muito grande. Se o token sobe 20%, tá? Depois ele desce 10%, tudo bem, beleza, isso estou tranquilo. Mas ele subir demais em relação ao outro, eu entro em impairment loss. Então, tokens que são muito voláteis, melhor evitar, tá? Ou se você fizer com esses tokens, tipo, não fique por muito tempo. É o que a gente faz. A gente pega tokens que são muito voláteis, fornece liquidez. Bom, eu no meu caso costumo ficar no máximo 24 horas. Enfim, tem N estratégias, eu costumo explicar essas estratégias. Fazer LP, uma dica muito bacana, é essa daqui, é você fazer LP com tokens que tem o mesmo PEG. Por exemplo, eu posso fazer um LP de WBTC com o RAMBTC. É o mesmo BTC, então eles não sofrem impairment loss. Tá? Ou você pode fornecer liquidez com duas stablecoins. Tá? Stablecoins não flutuam em geral. Elas não flutuam. Elas equivalem a $1 o tempo todo. Isso daqui é o que eu mais procuro usar. Então, one-sided staking pools. O que é isso? One-sided staking pools toda vez que a gente fornece liquidez, normalmente são 2 tokens. E aí a gente sempre entra em impairment loss quando tem 2 tokens. Agora, quando é apenas um único token, aí sim, aí me interessa bastante. Então, um único token é a melhor coisa que tem. Por exemplo, se você tem BTC, você acredita no BTC e tudo, mas aí você quer ganhar taxas, né? Você quer fazer hold de BTC e você também quer botar o BTC para trabalhar para gerar grana. Tá? DeFi é exatamente isso. No DeFi, né, a gente não faz hold, a gente pega e coloca as coisas para trabalhar. Então, existe pools onde eu forneço apenas um token dentro daquele pool. Essa é a melhor coisa, uma das melhores coisas que tem. Agora, só que não são muitos pools que você acha assim. Geralmente são 2 tokens. Quase sempre são 2 tokens. Mas eu mostro alguns exemplos onde tem esse tipo de coisa.
Tá? Então usar pools. Outra coisa é você usar pools com a liquidez assimétrica. Então como assim assimétrica? Em geral, os pools são 50% de um, 50% de outro. Agora, tem pools que são assimétricos. Eu não preciso botar 50% de um e 50% de outro. Eu posso botar 90% de um, 10% de outro. Ou 92% de um cara e apenas 2% de outro. Então, pools assim são muito bons. Os riscos de payment loss eles diminuem bastante. Tá? Porque você decide ao que você quer se expor mais. Eu quero me expor mais ao BTC, eu quero me expor mais a stablecoin. Né? E aí você avalia o que está acontecendo com o mercado, enfim, esse tipo de coisa. Claro, fornecer liquidez onde tem incentivos, tá bom? Na verdade, eu particularmente só forneço liquidez onde tem incentivos, que é exatamente a mineração de liquidez. Então eu vou colocar meus 2 tokens, eu vou receber o meu LP e vou fazer stake do meu LP, para poder ganhar o token de governança do protocolo. Também existem DEX que fornecem proteção contra impairment loss. É bem difícil, mas tem, tá bom? O Bancor, por exemplo, que é uma DEX já bem antiga, bem conhecida, oferece proteção para impairment loss, que é muito bacana. Mas tem uns esquemas lá, não é simplesmente fornecer liquidez e pronto, que acabou. Não, tem um esquema lá. Tem um certo tempo que você pode fazer.